Então vamos lá para a resolução dos nossos exemplos agora, tá? Para vocês verem como que fica a aplicação na fórmula e tudo mais. Então o primeiro exemplo que vocês têm lá na apresentação dos slides que eu mandei para vocês é assim. Um cubo de ferro de massa igual a 500 gramas, ó, já vamos anotando os dados do exercício aqui. A massa do cubo é 500 gramas, tá? Está a uma temperatura de 10 graus, 10 graus Celsius. Temperatura inicial, 10 graus. Sabendo que o calor específico do ferro é 0,114 calorias por grama grau Celsius, então, calor específico, determine a quantidade de calor que o cubo deve receber para que sua temperatura atinja 40 graus Celsius. Então, aqui, ó, eu vou aquecer e a temperatura final vai ser 40 graus Celsius. Eu quero saber a quantidade de calor. Agora, qual fórmula que eu vou usar? Calor sensível ou calor latente? Então, ó, o exercício não está falando que eu vou aquecer essa amostra de ferro. Variação de temperatura é calor sensível, tá? Então, vamos lá para a fórmula MC delta θ. Então, o que eu quero descobrir? Como vocês vão saber se precisa transformar a unidade, gente? Vocês vão pela unidade do calor específico. Então, ó, caloria, eu vou achar minha resposta em caloria. Aqui está em grama, aqui está em grama, beleza? Aqui está em graus Celsius, aqui está em graus Celsius, beleza? Não precisa transformar nada, tá? Então, ó, a massa é 500, o C é 0,114 e a temperatura de 10 para 40, 30 graus de variação, tá? Só vou multiplicar tudo aqui. Então, aqui, ó, 500 vezes 30, né, vai dar 15.000. 15.000 vezes 0,114, primeiro, ó, esses 3 zeros já vai eliminar essas 3 casas depois da vírgula aqui, tá? Mesma coisa que eu fizesse aqui, 114 vezes 15, tá? Para facilitar já a operação. Então, 5 vezes 4, 20. 5 mais 2, 7. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Tá? Então, 1.710 calorias. Essa é a quantidade de calor que eu preciso para aquecer essa quantidade de ferro aqui, tá? Agora, exemplo número 2. Determine a quantidade de calor necessário para a ebulição de 50 gramas de água. Então, aqui, ó, M igual a 50 gramas. E o exercício deu que o calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama, tá? E eles falaram assim, vocês vão fazer a ebulição da água. Então, vocês estão fazendo uma transformação de fase do líquido para o gasoso. Então, mudança de fase é calor latente. Então, a gente vai para a fórmula do calor latente aqui. Tá, ó, 50 gramas é a massa, 540 é o valor do hélio, que foi dado no exercício, que é uma constante. Então, vocês vão só multiplicar aqui. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. 25 mais 2, 27. 27.000 calorias. Tá? Como aqui tem caloria, estou descobrindo a resposta em caloria. Então, tá aqui a resposta do meu segundo exercício. Então, ó, um exemplo de calor sensível, um exemplo de calor latente. Agora, nós vamos para um exemplo de exercícios de trocas de calor. Vou misturar duas substâncias. Aqui eu estava falando só de ferro. Aqui eu estava falando só de água. Agora eu vou falar quando eu misturo um objeto de temperatura maior com outro de temperatura menor. Substância não objeto. Tá? Então o exemplo fala assim, ó. Vocês têm duas porções de água. Tá? Uma delas tem 60 gramas. Ó, exercício 3. Uma delas tem 60 gramas e a temperatura é 20 graus Celsius. Tá? A outra amostra, a amostra 2, tem 40 gramas
a uma temperatura de 80 graus Celsius. Aqui os dois é a temperatura inicial, tá? Vou misturar essas duas quantidades e quero saber qual que é a temperatura final da mistura, tá? Daí foi dado no exercício que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. E aqui também é água, né? Então, 1 caloria por grama grau Celsius. Então, como que eu vou fazer esse exercício aqui? Um vai esquentar e o outro vai esfriar, né? Porque, ó, um tá com temperatura menor, o outro temperatura maior. Na hora que misturar, o mais quente vai transferir calor para o mais frio. Então, a gente tá... E os dois são água líquida. Um tá 80, o outro 20. Concordam que não vai nem congelar, nem evaporar, né? Porque evaporar tinha que ser acima de 100, congelar 0. Então, não vai ter mudança de fase, só vai ter mudança de temperatura. Então, é só calor sensível. Só que como eu estou falando de duas substâncias, eu vou usar 2 vezes a fórmula, tá? Aqui o calor cedido e o recebido tem que ser igual a 0. Então, eu vou pôr 1 mc delta θ para água fria e 1 mc delta θ para água quente. E a mistura dos dois tem que dar 0, porque tudo que esse aqui vai ceder, esse aqui vai receber, tá? Então, eu só vou substituir aqui, ó, 60 vezes 1. E a variação de temperatura é temperatura final menos inicial, que era 20. E esse aqui era 40, o C é 1, e a temperatura aqui, a final eu não sei, a inicial era 80. Tá? Continuando aqui, então, ó, 60 vezes 1, 60. Aí distributiva, ó, vou multiplicar por tudo que está dentro do parênteses. 60 vezes θ, 60 θ. 60 vezes 20, 1.200. Agora aqui mesma coisa, ó. Vamos fazer propriedade distributiva. 40 vezes 1, 40. 40 vezes θ, 40 θ. 40 vezes 80, 3.200. Tá? Agora eu só fiquei com o θ de incógnita, que é a temperatura final. Então vou unir aqui, ó. Semelhantes pode unir. 60 mais 40 dá 100. E esses números aqui eu vou passar lá para o outro lado do igual, que é letra para um lado, número para o outro, né? Já posso unir eles também se eu quiser aqui, ó. 1.200 com 3.200 vai dar 4.400. E, ó, menos 1.200 com menos 3.200 dá menos 4.400. Mas passa lá para o outro lado do igual, troca o sinal, ficou positivo, tá? E agora eu só passo 100 para lá, dividindo. Ó, 44 graus Celsius é a temperatura final, tá? Então, significa que na hora que eu misturo a água quente com água fria, vai dar essa temperatura aqui. Tomem cuidado, vocês viram que não é só fazer a média, né? Tem gente que pensa assim, ah, vou misturar, é só somar e dividir por 2. Se eu fizesse aqui, ó, 80 mais 20, 100. 100 divididos por 2, 50. É 50 a temperatura de equilíbrio? Não. Tá? Porque vocês não estão misturando quantidades iguais de água. Então, não é só somar e dividir por 2. Eu tenho mais água fria do que água quente. Por isso que ficou abaixo de 50 a temperatura. Se eu tivesse mais água quente, ia ficar mais alta a temperatura. Tá? Então, não pode só fazer a média. Tem que colocar na fórmula, multiplicar, fazer tudo certinho. Tá bom? Então, espero ter ajudado vocês aí. Os exercícios que vocês têm para fazer na aproximação disso aqui, ó, trocas de calor. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? E agora aqui só para a gente finalizar a nossa aula, né? Então vocês tiveram a videoaula da explicação dos conteúdos, a resolução dos exemplos no quadro e agora é a atividade de vocês, tá? O que vocês vão fazer de atividade essa semana? Vocês vão resolver os exercícios das páginas 53 e 54 da apostila, fotografar essas páginas e anexar no positivo ON. Lá no positivo 1 vai ter uma atividade liberada. Dentro dessa atividade vai ter essa videoaula que eu apresentei para vocês. Vai ter essa apresentação de slides também, caso vocês queiram voltar. Vocês podem imprimir e colar no caderno, né? Ou vocês podem fazer o próprio resuminho de vocês, o que vocês acharem importante no caderno. E daí, depois disso, vocês vão anexar as fotos dessas 2 páginas aqui de exercícios no positivo 1, tá? E no positivo 1 também vai ter um outro videozinho
sobre a realização do experimento da página 55 e 56 da apostila. Lá a gente tem um experimento que é para a gente fazer o aquecimento de massas de água e de leite, né? E analisar a diferença entre elas. Qual será que vai esquentar mais, qual vai esquentar menos, do que depende para a substância aquecer mais ou menos, tá? Então vai ter um videozinho anexado lá também, dentro dessa atividade. Vocês vão assistir o vídeo do experimento. Se vocês quiserem, vocês podem repetir esse experimento em casa, né? O mesmo que eu fizer aqui no colégio, vocês podem repetir em casa para vocês averiguarem. E daí depois dessa experiência, vocês vão completar, né, as perguntas que faz lá a respeito do experimento e também anexar a imagem no positivo 1, tá bom? Então lembrem que contem comigo, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? E até a próxima!